Caros alunos, segundo ano, professor Juliano, venho aqui desenvolver com vocês uma questão de redação, tá? Mais especificamente uma questão do gênero textual apresentado a vocês no módulo 4, o artigo de opinião. É extremamente importante vocês compreenderem o que é esse gênero, né? Para que ele serve, como ele é constituído, tá? Como interpretá-lo. Para isso, já adianto a vocês que as características desse artigo de opinião estão presentes na página 104 e logo em seguida as estratégias argumentativas, os tipos de argumento, você encontra a partir da própria página 104 até a página 106, tá? Logo em seguida há um artigo de opinião que é completamente analisado parágrafo a parágrafo, parte a parte, para que você entenda como esse texto se constrói e como ele atende ao seu objetivo, tá? Artigo de opinião, como o nome diz, é um gênero textual que vai procurar convencer o seu leitor acerca de algum tema, acerca de algum debate, tudo bem? Esse convencer pode até chegar ao fato, a ideia de persuadir alguém, né? Não simplesmente fazê-la entender ou compreender, mas fazê-la pensar e agir da forma que você quer, tá? Ferramenta extremamente poderosa e perigosa, o artigo de opinião, né? E basicamente ele é construído por meio de uma tese, de uma afirmação que será defendida, né, que será alimentada, reforçada ao longo desse texto por meio dos argumentos, tá? Para esse gênero textual não há limites de argumentos, vai depender do limite do espaço onde esse texto vai figurar, onde esse texto vai se manifestar, tudo bem? E esses argumentos, como eu disse, podem ser de tipos diferentes. Então, esses tipos estão na apostila, né? Alusão histórica, autoridade, raciocínio lógico, dados estatísticos. Então, mais uma vez, antes de entrarmos na questão praticando 2, é extremamente importante e necessário que você leia com muita atenção esse módulo, tá? Até porque as atividades durante esse período de quarentena para a redação no segundo ano vão girar em torno desse gênero textual. Ok? Vamos então à questão 2 do Praticando, na página 109. Uma questão do Enem, tá? Pesquisa da Faculdade de Educação da USP mostrou que quase metade dos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura em Física e Matemática da universidade não estão dispostos a tornar-se professores. O detalhe inquietante é que licenciaturas foram criadas exatamente para formar docentes. A dificuldade é que, se os estudantes não querem virar professores, fica difícil conseguir bons profissionais. Resolver essa encrenca é o desafio. Salários são, por certo, uma parte importante do problema, mas outros elementos, como estabilidade na carreira e prestígio social, também influem, tá? Vamos a uma análise desse texto, tá? Que é um texto pertencente ao gênero artigo de opinião, não na sua integridade, né? Não na sua totalidade. Isso aqui é um fragmento, tá? Gente, há aqui uma afirmação que será defendida ao longo desse pequeno texto. Essa afirmação é que quase metade dos alunos que entram nos cursos de Física e Matemática, né? Os cursos de licenciatura para formar professores da USP, não querem, não estão dispostos a isso, tá? E aí, essa afirmação precisa ser defendida, precisa ser sustentada. E o texto vai trazer pelo menos 3 argumentos, 3 razões, 3 motivos que vão tentar justificar essa falta de estímulo, né? Esse desestímulo dos jovens em relação a se tornar professores. O primeiro seria os salários, e depois ele cita aqui a estabilidade na carreira e o prestígio social. Então, talvez, por esses 3 argumentos, eu consigo sustentar essa tese, né? Essa afirmação de que, embora o curso de licenciatura seja para formar docentes, isso não é o bastante, tá? Os alunos não entram ali com esse espírito, com esse objetivo, tá? Para essa finalidade. Tudo bem? Vamos então, ainda há uma consequência, né? O texto traz aí no segundo parágrafo. A dificuldade é que, se os estudantes não querem virar professores, consequência, fica difícil conseguir bons profissionais, tá? Vamos ao comando.
Identificar o gênero do texto é um passo importante na caminhada interpretativa do leitor. Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção, ou seja, como ele é construído e como ele será recebido, não é? Reconhece-se que esse texto pertence ao gênero artigo de opinião devido ao quê? O suporte do texto? Um jornal de grande circulação? Olha, isso não é o bastante para defini-lo como um artigo de opinião, até porque o artigo de opinião pode figurar em outros suportes, né? Revistas, né? Sites, redes sociais, tá? Letra B, lugar atribuído ao leitor, interessados no magistério. Não é por isso que ele constitui um artigo de opinião, ele se constitui um artigo de opinião, tá? E outra coisa, o leitor não necessariamente são interessados no magistério, tá? Ele pode ser lido, inclusive, por leitores que nem tenham esse interesse. Letra C, tema tratado, o problema da escassez de professores. Esse não é o tema tratado, esse é uma consequência da tese levantada, tá? Letra D e letra E, vamos ver qual nos atende. Letra D, função do gênero, refletir sobre a falta de professores. Letra E, linguagem empregada pelo autor, formal e denotativa. Bom, vamos eliminar a letra E, quando ele diz que é a linguagem empregada pelo autor uma linguagem formal, quando na verdade não. Se a gente voltar ao início do terceiro parágrafo, ele já começa assim: resolver essa encrenca é o desafio, e resolver essa encrenca é uma informação, né, é uma mensagem construída de maneira informal, tá? Logo, gabarito letra D. A função desse gênero artigo de opinião é refletir sobre a falta de professores, né? Desse aqui da questão. É essa a função do artigo de opinião, fazer refletir, fazer pensar, levantar a discussão, convencer, persuadir, promover o debate, promover ali, né, o confronto, talvez, de teses e de argumentos diferentes sobre um mesmo assunto. Tudo bem? Resposta, então, letra D. Grande abraço, até a próxima questão.